Graça e paz, meus irmãos! Iniciaremos hoje o 14º Devo Bênção do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje iremos falar sobre Filipenses, especificamente do versículo 5 até o versículo 11. Amém? Amém. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que esse momento seja de grande edificação, tanto para mim quanto para você, para nós, para a honra e glória do seu nome. Amém? Oremos. Senhor Deus Santo, diante de Ti, Pai, nós estamos agora, Deus. Agradecemos, Pai, por essa reflexão, por esse momento que o Senhor nos concedeu, Pai. Oramos ao Senhor para que Tu venhas, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Que o Senhor esteja cada vez mais, ó Deus, concedendo-nos, ó Deus, a revelação da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos conceda, Pai, o Teu Santo Espírito, ó Deus, e que Ele ilumine a Tua palavra, Pai. Que venhamos a Te glorificar a partir de todas essas coisas. É que eu te oro e eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bem, hoje iremos falar, né? Iremos refletir em cima de Filipenses 2. E para iniciar, a gente quer falar sobre o versículo 5 até o versículo 11. Porém, antes de entrar nesses versículos, eu gostaria de ler os anteriores. Por quê? Porque Paulo, ele introduz o que ele quer falar para os filipenses. Antes dele falar sobre a atitude de Cristo, ele introduz o tema. O que ele está querendo falar aqui é o seguinte, vamos ler os versículos. Versículo 1. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, Paulo aqui ele traz nos versículos iniciais, primeiramente um apelo, né? No versículo 1 ele faz um apelo, e no versículo 2 ele diz o que ele quer. Ele quer que os filipenses tenham o mesmo modo de pensar, que não haja divergência, que não haja conflito na igreja, mas que eles possam ter uma só atitude. E que atitude é essa? Que não seja uma atitude com ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando uns aos outros. E não somente considerando uns aos outros, mas considerando o outro superior a você mesmo, fazendo com que haja uma humildade completa, uma humildade total na igreja. Não há alguém que é superior a outro, mas todos consideram os outros superiores a si mesmo. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito importante. É muito importante, porque nesse momento que você tem essa atitude, quando você considera o outro superior a você mesmo, você se põe em uma posição de servo. Você se torna não aquele que manda, não aquele que quer que as pessoas façam conforme a sua vontade, mas você está ali para obedecer, para servir. Tá bem? Em seguida, ele vai falar sobre essa questão do serviço, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é serviço. Você está sendo humilde, não considerando a você como o superior, aquele que todos têm que dar atenção, que todos têm que estar olhando, ligando para ti. Não. Você é aquele que é o servo, que está atrás dos holofotes, que está ali a todo instante pensando não em si mesmo, mas no próximo. Amém, meus irmãos? Então é por conta disso que Paulo ele inicia essa explanação do Evangelho. Aqui nos versículos 5 até o versículo 11, a gente tem algo incrível, meus irmãos. O que nós temos aqui, no caso, é Paulo expressando em cântico, como muitos teólogos dizem que ele estava fazendo um cântico. Ele está aqui expressando em cântico a beleza do Evangelho, ele está explanando o Evangelho. E o que Paulo diz? Primeiramente, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, mesmo embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Meus irmãos, aqui a gente tem Paulo trazendo o melhor e o maior exemplo possível para os filipenses. Por que vocês devem servir uns aos outros? Por que vocês têm que ter essa atitude humilde? Porque vocês devem ser como Jesus. E como Jesus foi? Aqui temos Paulo explanando como Jesus foi. Ele, embora sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele não ele não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar-se. Então aqui Paulo, ele faz uma espécie de escada que Cristo desceu. Aqui Cristo, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não tomou o ser igual a Deus algo que devia se apegar-se. Muito pelo contrário, o que ele faz? Ele esvazia a si mesmo e vem a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então aqui Cristo, em toda a majestade, glória, poder, domínio, soberania, ele não toma por usurpação isso. Ele, pelo contrário, ele esvazia a si mesmo e vem a ser servo, tornando-se semelhança de homem. E não para por aí. Jesus Cristo não parou por aí. Quando ele estava em forma de homem e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, e morte de cruz. Então aqui Jesus, ele não somente esteve em forma de homem, sendo vindo a ser servo, ele também humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Meus irmãos, a gente tem aqui algo que é indescritível. É o próprio Deus se fazendo homem, vindo a ser servo, humilhando a si mesmo e sendo obediente até a morte. E na época, a morte de cruz era a morte para aqueles que deveriam morrer da forma mais vergonhosa possível. Você morria erguido na frente de todos por conta de um crime que você cometeu. Então você levava a cruz, você era açoitado, você levava uma coisa, sabe? Era uma morte realmente vergonhosa. Você morria ali de fome, de sede, ou então você perdia, né, a sustentação do teu corpo e após ficar asfixiado, né, você perdia, né, você ficava desmaiado até morrer ali sem ar. Então, meus irmãos, isso é uma coisa que para nós a gente não consegue compreender o que é o Deus, o ser glorioso de toda a majestade, que é digno de toda a honra, ele fazer isso. Ele, no fim, ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele foi aquele que nele não havia beleza ou aparência para nos atrair. Todos olhavam para ele e achavam como aflito de Deus, como aquele que estava sozinho, desamparado. Mas, meu irmão, é por conta dessa humildade, é por conta desse ato, porque ele fez isso, é claro, segundo a vontade de Deus, não para agradar a si mesmo, mas para agradar o próprio Deus, que é ele mesmo. Isso é muito interessante. E no fim, por conta desse ato, aqueles que se humilham, o próprio Deus exalta. E Deus o exalta à mais alta posição. Versículo 6. Ele dá um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que aqui nós estamos sendo confrontados é que Cristo ele teve uma atitude humilde, é que ele se entregou e por conta disso Deus o exaltou. E quando Deus o exalta, Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome. E por conta do nome de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Até aqueles que na cruz estavam blasfemando contra o seu nome, aqueles que estavam diante dele dizendo: por que não salva a si mesmo? Tu não és o Filho de Deus? Esses, todos os que negaram Jesus, todos os que não se dobraram diante a grandeza desse nome aqui na terra, irão um dia se dobrar e confessar que Ele é Rei, que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, a gente aqui tem a explanação do Evangelho. O Evangelho consiste em Deus, sendo Deus, não tomando por usurpação o ser igual a Deus, mas encarnando-se, vindo a ser servo e tido em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por esse fato, Deus o exaltou à mais alta posição. Então, Paulo aqui, ele quer que nós tenhamos essa mesma atitude de Jesus. Não a gente não tomando tomando, sabe, por usurpação o nosso direito. Pelo contrário, cedendo o nosso direito em posição humilde, vindo a ser servo. A gente tem um direito de
enfim, receber bajulações, receber. Não sei, a gente tem o direito de ser servido, mas a gente não toma por usurpação. Por exemplo, o pastor, ele tem o direito de ser servido, ele é o pastor, mas ele não toma por usurpação esse direito, ele cede isso. E ele é aquele que serve, aquele que mais serve, aquele que busca servir. Isso tem que ser para todos nós, meus irmãos. Sempre, a todo instante. Esse é o exemplo que Jesus Cristo nos concedeu. E que possamos andar segundo, sabe, como ele andou, para a glória e honra do seu nome, porque Deus, o próprio Deus, exalta os humildes. Aquele que é maior no reino dos céus é aquele que serve aqui na terra, aquele que se doa. Então, meus irmãos, busquem isso de toda a força, considere os outros superiores a si mesmo e não ligue para suas próprias necessidades, mas busque a necessidade do seu próximo. Amém? Amém. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração para a honra e glória do Senhor. Oremos. Deus Santo, diante de Ti, ó Pai, nós estamos agora. Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo Senhor ser santo, digno e poderoso, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado, ó Deus, por quem Tu és. Que o Senhor nos ajude a termos a mesma atitude, pensamento e, ó Deus, sentimento que o Senhor teve, Pai. O sentimento e atitude de servo, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque é assim, Pai, que nós iremos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. No fim, é claro, o Senhor nos considerará o galardão segundo as nossas atitudes, mas nós fazemos isso, ó Pai, tão somente por amor e para a glória e honra do Teu nome. O galardão é uma consequência que nos alegramos por recebermos futuramente. Obrigado, ó Deus, por quem Tu és. Obrigado por esse conhecimento. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.